Olá, seja muito bem-vindo ao Divulga Cidade SP, o nosso podcast de Iacanga e região. Hoje eu estou aqui com duas convidadas, duas mulheres poderosíssimas, Camila Braga e a Ana Dulce. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Gente, o assunto hoje é um tanto polêmico, né? Nós falamos tanto sobre o empoderamento feminino, o poder de fala, né, da mulher, que a mulher tá ganhando voz, tá ganhando espaço. Mas será que no agronegócio é bem assim que funciona? Será? Será? já causamos polêmica aqui nos bastidores sobre o tema, né? E aí hoje aqui com essa especialista, né, tô vendo aqui, né, eleita em 2020 profissional de RH do ano no agronegócio. Que responsabilidade a mim falar com uma mulher dessa aqui, meu Deus. Camila também é especialista em gestão de pessoas, né? E Ana, vamos falar um pouco, causar um pouco dessa polêmica aí, porque não é bem assim que funciona, né, o espaço da mulher no agro. Eu acho que temos muito ainda a conquistar. Se a gente for parar para pensar, nós somos maioria na sociedade. Então, não sei se todo mundo sabe, mas o último censo trouxe que nós somos 52% da população. Olha só, não sabia disso. O censo de 2020, que é o último, trouxe isso, 52% da população. Não sei se vocês sabem, também eu gosto de estatística, eu gosto sempre de trazer estatística, a Camila sabe disso. Nós também temos mais escolaridade do que os homens. As mulheres estudam mais do que os homens. E aí, quando a gente vem para dentro da empresa, nós somos minoria, né? Então, o agronegócio, eu acho que isso é muito marcante. O agro, ele ainda é predominantemente masculino. Na verdade, eu acho que assim, a mulher ainda tem muito espaço para conquistar no mercado de uma forma geral. Mas, quando a gente traz para o agronegócio, isso é um abismo muito maior do que em algumas outras áreas, como, por exemplo, comércio, né? Como, por exemplo, a própria área educacional. Então, acho que a gente tem muita coisa para conquistar ainda. E assim, a importância, né? Vocês que já estão na área, né, Camila? Qual que é a importância da mulher no agro? A mulher hoje, ela tem mais sensibilidade, né? A mulher consegue olhar com mais empatia para a organização, para os processos, consegue dar vida mais rápido para todo o processo que a gente está vivendo. Então, é muito importante ter mulher hoje no meio. Você sentiu essa dificuldade que a Ana disse quando você iniciou na área? Muito, muito. Eu tô há 13 anos, né, na área do agro e a gente não era representada, a gente não era respeitada, não ouvia, né? Hoje, com o cargo que eu ocupo atualmente, do que eu cresci na minha carreira, hoje eu tenho um que a gente chama de parceira de negócio, né? Então, hoje eles me chamam para estar presente nas reuniões, fui conquistando o meu espaço nesse meio. Mas foram 13 anos. Na nossa região aqui, vocês são praticamente pioneiros, né? De estar conquistando esse lugar. Eu acho que a gente tem a vantagem de ser recursos humanos, né? E a área de RH tem muita mulher. Sim. Né? Então, isso faz com que a gente tenha possibilidade. Talvez, se você tivesse aqui com engenheiras, né? A gente, por exemplo, agrônomos, mecânicos. A gente recentemente fez um processo seletivo onde a gente, né, engenheiros, agrônomos, não conseguimos trazer mulheres. Verdade. Porque eu vejo que a própria mulher se coloca ainda numa posição assim, será que é pra mim? De inferioridade mesmo. Né? Tanto que algumas vagas, muitas empresas já estão fazendo? Colocando lá, ao invés de colocar lá engenheiro, tá colocando engenheira para divulgar a vaga, agrônoma para divulgar a vaga. A questão que você disse da polêmica das cotas. Da cota, né? Justamente por quê? Porque se você coloca engenheiro, você já meio que direciona, tipo, é um homem que a empresa quer. E muitas vezes não é, né? A gente é indiferente, para nós é indiferente, mas eu ainda vejo muito essa dificuldade de em alguns espaços a gente conseguir ter mulheres representando. E quais seriam, assim, as características marcantes de uma liderança feminina? Eu acho que, né? Causando essa pergunta agora. Eu acho que a sensibilidade, como eu falei, é essencial. A gente consegue olhar com mais empatia pro processo, né? Acho que ser mãe ajuda muito. Eu falo que são duas facas ser mães, né? Porque
ela empodera a gente para muita coisa, mas por outro lado também surge a síndrome da impostora, né? Da cobrança, de se dividir, de ter que dar conta de todo o pacote. Eu e a Ana ainda falávamos isso semana passada de carreira e falando, né? Nossa, tem que dar conta da família, dos filhos, de maternidade, né, Ana? Você vive isso. E eu tô fazendo um curso de mentoria e que uma mulher me empoderou muito. Eu falei isso para ela na semana passada. Ela fala, eu tô no 5º filho, eu sou uma executiva de uma empresa no exterior e eu dou conta porque eu tracei aquilo que eu quero para minha carreira, o que eu quero fazer. Lógico, eu tenho uma rede de apoio, né, que me ajuda, mas a sensibilidade da mulher, a criatividade, a organização, a mulher consegue todo esse conjunto para estar na frente. Não que o homem não tenha, né? Mas a gente consegue dar um equilíbrio para os dois lados, né? Tanto o pessoal quanto o profissional. Isso aí. Isso faz uma grande diferença. E na questão das redes sociais também, papel da educação, né? Isso a Ana é craque. Não, eu acho que as redes sociais, elas democratizam algumas coisas que antes talvez a gente não tivesse tanta democratização, né? Então, eu vejo muito que as mulheres que às vezes eram caladas, por exemplo, dentro de uma empresa, o que a gente faz hoje? Vai para a rede social, né? Então, a rede social dá essa permissão, muitas vezes, da gente, né, falar coisas que talvez antes a gente não falasse porque não existia esse canal, né? Não existia essa permissão. Então, eu enxergo que as redes sociais, elas deram permissão para a gente falar muita coisa de que antes... Porque durante muito tempo, né, gente? Onde que era o lugar da mulher? Casa, o lugar da mulher era em casa. O lugar da mulher era cuidando dos filhos, né? Não podendo fazer carreira. Exatamente. Não existia essa possibilidade. E aí, com as redes sociais, eu acho que abre um mundo, assim, pra gente. Tanto na questão da educação também, né? Com certeza. Estudando mais, buscando mais conhecimento. Hoje em dia, cada vez menos você pode dar desculpa assim, eu não consegui fazer tal curso, eu não consegui fazer tal faculdade. A Camila está fazendo uma formação de mentoria com uma pessoa que está nos Estados Unidos. Em Boston. Exatamente, né? Ela conseguiria fazer isso, talvez, sei lá, acho que há 5 anos atrás? Não. Talvez não. Né? A pandemia, eu acho que fez coisas que a gente não imaginava que aconteceria. Coisas boas, né? Trouxe coisas boas pra gente também, com né? Certeza. Com certeza. No agronegócio, eu acho que a pandemia, a gente fez muita coisa boa pro agronegócio. Verdade. Primeiro, que o agronegócio não parou. Né? Então, a gente não foi tão prejudicado como outras áreas, por exemplo. Nós ficamos como frente de trabalho, né? A gente não parou de trabalhar. E coisas que a gente nem imaginava, como, por exemplo, isso, a educação à distância. No agro, isso não era pensado. Nem prático. Né? Se a gente queria treinar alguém, desenvolver alguém, a gente tinha que pôr sentadinho lá dentro da sala, carteirinha, aquele modelo tradicional de educação. De repente, aconteceu o quê? Manda todo mundo para casa. Aí a gente teve que ficar feito doida pensando, como que nós vamos treinar esse pessoal? Se reinventar. Então, a pandemia trouxe algumas belas coisas, eu acho, pra gente no agronegócio. Com certeza. Estou falando do agronegócio porque é o tema do nosso bate-papo e porque eu acho que o agronegócio, eu costumo dizer isso, que em alguns pontos ele é meio atrasadinho quando a gente olha em relação a outros. Eu acredito que esse tema, ele veio mais à mídia de uns anos pra cá, né? Não se falava tanto do agro, assim. Acho que a palavra empoderamento é também no agro, né? Porque hoje em dia a gente... ouve falar muito mais. Acho que aquele slogan lá do agro é pop. Pegou. Eu acho que desde que criaram esse slogan, que eu surgiu. acho que realmente o agro ficou mais pop. Ficou, né? Ficou assim, uma coisa mais popular mesmo. Não tem, né? A gente ouve falar muito. E agora tem até novela, né? Que eu não sou noveleira, mas algumas pessoas me mostram, músicas, sabe? né? As músicas Sim, também. muito, então, acho que veio acho que é uma tendência, né? De pouco, eu acredito que seja desse período da pandemia pra cá que a gente eu acho que potencializou. ficou mais, sabe, mais visto. E assim, gente, a gente fala muito, né, nessa questão de empoderamento feminino. Como que vocês veem essa questão de empoderar as mulheres nessa área? Quer falar? Eu tenho agora, acabei de dar o exemplo, né,
da Ana, outra Ana que eu tô fazendo um treinamento, que ela foi uma mulher que me empoderou. Faz o quê, Ana? Umas 3 semanas? Umas 3 semanas. Então, eu acho que essa questão da mídia facilita muito, que a gente ver outras mulheres fazendo aquilo que a gente acha que a gente não iria dar conta, né? E ela me empoderou muito nesse sentido de... Não, eu sou mãe, mas eu também tenho minha carreira. Eu não vou abrir mão. Na hora que ela falou assim, eu tô grávida do 5º, eu falei, meu Deus, o que eu tô pensando, né? Então a gente pode. Eu posso A também. gente pode. Mulher pode ser o que ela quiser hoje em dia, né? Desde que ela tenha definido isso na cabeça dela, né? A gente fala do síndrome da impostora porque a gente acaba colocando, né? Eu não consigo, eu não posso porque eu sou mãe. Uso muito esse tema, tenho falado, porque tem refletido muito na minha carreira isso, né? Eu tenho uma rede de apoio que me acompanha, mas eu posso, sim, ser bem-sucedida na minha carreira e ser uma boa mãe nos tempos que eu tô aqui, né? Já teve vezes de eu estar em treinamento em outra cidade e meu filho tá doente, né? Mas é aquilo que a gente escolhe. Então, eu acho que a gente tem que se ajudar muito nisso. As redes sociais vêm a calhar para ajudar, para a gente ver outras mulheres que a gente consegue, sim. E no agro, no meio, né, a gente está aí, um monte de homem, e a gente está quebrando paradigmas e estando lá junto, quebrando preconceitos, né? Ah, não vai porque é mulher. Não, a gente vai, sim. A gente põe botina, a gente... E sabe, eu acho que é uma palavrinha que a gente precisa falar aqui, talvez, se lembrar, é a história da sororidade, né? O que é a sororidade? É justamente essa rede de apoio feminina, né? Uma mulher apoiando a outra. Exato. Uma mulher, sabe, tipo, ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém então, compete, né? Exatamente. Eu acho que... Tem espaço, né? E a gente ganhou durante muito tempo esse rótulo de que a mulher, na verdade, não existe amizade. Mulher, ela tá sempre o tempo inteiro olhando para ou é para falar mal, ou é para fofocar, Nossa. ou é para... E a sororidade, eu acho que vem justamente para isso. Nós estamos todas no mesmo barco. Conscientização. E olha uma coisa, que eu também estava dando uma estudadinha em alguns temas para a gente, né, falar aqui. E uma coisa que nos meus estudos desse final de semana apareceu muito. O quanto que a mulher sofre o preconceito no processo seletivo. E eu acabei de dizer que na área de recursos humanos nós somos maioria mulheres. Então, se a mulher sofre o preconceito no processo seletivo, a primeira pessoa que faz o preconceito é uma mulher. Né? Que está fazendo recrutamento. É uma mulher que vira para outra e fala assim, sentido. mas você quer essa vaga? Você tem uma criança pequena, como que você vai viajar para dar o treinamento? Você vai deixar seus filhos com quem? Exato. Isso já pesa. Né? Já Ou quando a mulher ou é solteira, tipo, mas você tem vontade de casar? Você quer ser mãe? Você vai ficar grávida? Um homem nunca ouve uma frase dessa no processo seletivo. Né? No processo seletivo será o homem. Então, olha como que nós, mulheres da área de recursos humanos, porque somos RH, precisamos quebrar alguns tabus, alguns paradigmas que foram ensinados pra gente. Isso é sororidade. Então, mulheres do RH, quero deixar esse recado aqui. Hashtag. Mulheres do RH, não façam mais essas perguntas na hora do processo seletivo para cruéis. uma outra mulher. Gente, não cabe mais, é 2023, não cabe mais você perguntar com quem vai ficar seu filho, você quer casar, você quer ficar grávida. Se alguém te perguntar isso, de retruca. Fala, mas o que isso muda na vaga? Né? Que diferença isso vai fazer na vaga? Porque o agro, eu já fiz entrevista com homens do meu lado e que no final da entrevista o cara falou para mim assim, mas eu acho que ela não vai dar conta. Mas acho que ela não vai conseguir, tem que entrar no meio de uma plantação assim assado. Será que ela vai entrar? Tem que pôr botina. Será que ela vai calçar a botina? Gente, Tem não isso. compete a ele avaliar isso. Se ela está ali no processo seletivo, se ela fez aquela faculdade, ela sabe que ela tem que pôr a botina. Exato. Isso, né? De um homem a gente nunca questiona esse tipo de coisa. Entendeu? Essa questão do preconceito pega bastante, né? Ainda. Muito. Infelizmente. Nós temos muito o que conquistar ainda, né? Quando a gente fala, nós estamos no agro, mas eu não falo do RH, mas a gente ainda tem muito o que conquistar, acho que não só no agro, né? No cenário geral, mas a gente vai pro campo, a gente põe botina, a gente tira adorno, a gente vira hominho, né? A gente costuma dizer. E mulher pode estar onde quiser. Inclusive, recentemente eu vi uma informação de que no agro nós somos já 24% de mulheres no agro.
E na área de tecnologia, TI, 20%. Então, na área de tecnologia, o espaço é menor do que no agro. Então, nesse ponto, o agro está na frente. Um pouquinho Estamos mais ganhando. pra frente. Gente, eu estudando no final de semana um pouco o conteúdo, eu vi uma data pra mim que é novidade. Eu vi que tá em 1995, mas eu descobri esse final de semana. Dia Internacional da Mulher Rural, gente. Eu não conheço. Eu também não. Confesso que eu não conhecia essa data. Nem eu. Falei, olha só, Dia Internacional, só que é da mulher rural. É importante, né? Já que a gente está falando que o Brasil é predominantemente Mulher, agro isso. e mulher, E mulher. juntar essas duas coisas é E essa data, bacana, né, né? gente? Tem que divulgar. Já vamos pôr no aqui, ó. nosso Se eu não me calendário. engano, é 15 de outubro. Essa data. Eu falei, olha só, né? Deveria ser tão importante quanto o Dia da Mulher, que é março, né? Dia 8 de março. Exatamente. Muito bom. Mas Bom assim, saber. gente, é interessante ver vocês falando, né? Com tanto amor, com tanta paixão, assim, eu faço acontecer, com orgulho, né? Da área de vocês, assim. Eu tenho certeza que tá inspirando outras mulheres também, né? Se vocês podem, porque as outras também não, né? É Vocês sobre isso, como a gente diz lá. alcançaram, chegaram até aqui. E a gente tem certeza que mais mulheres ainda vão, né? Você tem 20 anos, né? Tem De 20, RH. 20 e pouquinho. Tem histórias aí, não sei se você pode compartilhar alguma coisa com a gente, assim, de experiências, né? Outras experiências com essa questão de preconceito. Tem algumas Inúmeras, histórias, né? Eu comecei muito jovem, porque eu entrei na faculdade muito novinha. Então, tem isso também, né? Quando chega uma mulher muito jovem, então, por exemplo, assim, vários momentos da minha vida já me perguntaram assim, você não teve vontade de operar a vista? Né? Que eu uso óculos desde que eu tenho 5 anos de idade. E, num determinado momento, eu pensava assim, não, porque o óculos me dava um certo ar de autoridade. Olha só, o que a gente tem que pensar? Eu falava, não, o óculos me deixa mais séria, o óculos me deixa mais velha. Por quê? Porque no começo eu pensava, chegou a menina do RH. Entendi. Né? Então, são coisas que que eu duvido que um homem Pensaria isso. tem que pensar nesse Tem que tipo pensar de coisa. É verdade. Né? Outra coisa, a mulher, a gente falou muito dessa questão da sensibilidade, só que quando a gente mostra isso de uma maneira escancarada dentro da empresa, do que a gente é chamado? A gente é chamado de histérica, é muito mimimi, Não aguenta, não vai aguentar. louca, né? Fora as coisas mais absurdas que eu não vou falar aqui, mas tipo, mal amada, não tem isso, né? Agora o homem, quando o homem é mais duro, é mais incisivo, ou coloca a opinião dele, o que fala? É objetivo, é racional, sei lá, é ambicioso. Então, Sabe o que quer. sabe o que quer, né? Então são coisas que tudo isso eu passei, tenho certeza que sim, muitas Acho que mulheres, você também vocês talvez vivenciou tenham passado. também essa questão de desigualdade salarial. Desigualdade salarial. Eu tenho que ser sincera, assim, nas empresas em que eu trabalhei, nunca teve isso. Tá? Então, no mesmo cargo, homens e mulheres tinham o mesmo salário. Mas quando a gente olha para o Brasil, aí vamos Geral, de novo né? para a estatística, né? Quando a gente olha para o Pro Brasil, geral. o salário das mulheres é menor do que o dos homens, tanto que agora tem uma lei, né? Que impede que isso aconteça. Que não pode mais. Quando a gente olha mulheres em cargos de liderança, ganham menos do que os homens. E tem ainda um acréscimo nessa informação. Mulheres negras ganham menos do que mulheres brancas. Então, a gente tem 3 cenários, né? Mulher ganhando menos que homem e mulheres negras ganhando menos ainda do que a mulher branca. Então, assim, é uma infinidade de desafios que, de novo, a gente da área de recursos humanos tem. Chega a incomodar a gente, né? Quando recebe... Quando a gente começa a ver, né, os números, ver a estatística, você dá uma coisa, assim, né? Eu falo, dá um aperto. Que é a realidade, né? É a realidade. É o que a gente vive. E é interessante porque é uma coisa tão próxima da gente,
E a gente vê essas estatísticas e não tem noção, né? Que tá aqui do lado, pode estar acontecendo e a gente não se conscientiza disso, né? E quantas mulheres que não pedem ajuda, né, Ana? Que não pede socorro, que não busca. E que fica porque acha que não vai conseguir, que Se não omite, nascer. né? Isso. Gente, não estamos falando que, não nasci para ser mãe. Não, mas eu posso fazer as duas coisas, né? Eu posso ter o Consigo dar conta equilíbrio. de tudo, né? Isso. Fora a questão de assédio, né? Assédio. Quantas e quantas vezes é assim, você quer tal coisa, você quer tal cargo, você quer crescer, você quer se desenvolver, então vamos jantar comigo, aquele cargo pode acontecer, né? Isso é assédio, né? Então, de novo, quando a gente começa a pesquisar de mulher no mercado de trabalho, mulher em posições de liderança, o tema assédio vem muito conectado com isso. Então, é algo... De novo, eu falo, a questão da sororidade. A gente precisa se apoiar até para uma ter confiança de contar para outra. Sim. Mas quando não chega esse assédio, vem o julgamento também, né? De outra mulher. Talvez falar assim, mas ela conseguiu esse cargo por quê? Sim, Né? Tem esses dois lados. É. A mulher sofre de todas as formas, Sim. gente. É conseguindo, não conseguindo. É qual a forma Julgamento, que conseguiu. né? Sempre vai ser um meio ilícito, né? Então, Não consegue é fácil, né? É mulher, joga o cabelo, Cruzou a cruzou a perna. É as piadinhas. Mas ninguém sabe, né? Mas eu já escutei. Uma vez falaram pra minha sogra, nossa, a Camila hoje tá bem, né, na carreira dela. Aí minha sogra falou assim, só que ninguém vê, né? O tanto que ela acorda cedo, quanto que ela viaja, Batalha. todas as coisas que ela faz. Então as pessoas olham só né? E as redes sociais às vezes também tem muito isso, né? Só mostra o lado o lado lindo, bom, né? o lado... Só que a gente rala O lado instagramável, né? Ninguém Isso. vê o que Eu a gente ralo, Ana faz por rala. trás. Isso, a gente sabe o quanto que a gente rala. Mas... Esse final de semana eu postei fiz um storyzinho com a vassoura, com o balde, com não sei o quê, né? Falei modo dona de casa, né? Vocês precisam de ver o tanto de gente que me falou assim, nossa, a gerente de RH faxineira. Aí uma outra pessoa falou assim, de empreendedora a dona de casa, Como sabe? se não fosse Tudo mulher. vida real, Isso. né? Tudo mulher. Detalhe, né? Tudo mulher. Óbvio que eu levei na brincadeira, kkk, né? Mas é isso, a pessoa acha que só fica no congresso, não sei na onde. Só passeia, só viaja. Só faz live, só faz treinamento. E não é. Limpa a casa também. Mas é essa a imagem que vocês passam, né? Essa mulher empoderada, né? Que conseguiu, que conquistou o lugar, mas por trás dessa mulher empoderada tem a mulher dentro de casa, que é a vida real, né? Então dá pra, é o que a gente falou agora, dá pra equilibrar, né? Ter os dois lados. E isso nós, mulheres, conseguimos, né? Isso que é o bonito, né? Isso que é o é um bonito da pacote, coisa. né? Camila é um pacote, Ana do Gil é um pacote, não é só carreira, né? Sim. Tem filho, tem mãe, tem... A Ana tem neto, gente, não parece, mas Meu ela tem Deus. neto, olha isso. Ela pediu autorização pra falar isso. Mas olha, gente, eu acho que isso é legal. A questão... Corta isso, gente. Corta. A questão, assim, de... esse bate-papo nosso tá inspirando outras mulheres, gente, porque a gente sabe que algumas têm sonhos aí e falam, mas será que eu dou conta? Dá conta, né? Acho que a Camila falou uma coisa Vocês- super importante, que é a história de... Não pode ser só sonho, gente. Não. Tem que ser objetivo, tem que ser meta. Acho que isso é importante. Porque sonhar, a gente sonha. Tanta coisa, né? É. Mas tem que pôr em prática. Eu sempre falo, adianta eu só sonhar que eu quero ir para os Estados Unidos, que eu quero ir para a Europa, mas eu nunca nem me atrevo a ver quanto custa a passagem. Nem tira o passaporte. Nem tiro o passaporte. Mas é isso, gente. Vocês estão aqui para mostrar que que a gente pode fazer acontecer, que vale a pena seguir os sonhos, né? Estudar, ralar, fazer, Exato. né? Se especializar. E aí vocês estão aqui, ó, se destacando, mas por merecimento, né? Nada foi fácil. Teve muita luta, né? Abriram mão de muitas coisas para chegar onde chegaram. Mas eu tenho certeza que hoje vocês olham para trás e falam assim, valeu a pena, né? Todo esforço. Com certeza. Tem muito pela frente ainda. E eu acho que a gente se reconhecer, sabe? Reconhecer o que a gente faz, que é o que você falou de...
Ó, é jornada dupla, tripla, sei lá quantas jornadas aí, né, que a gente tem. Então a gente precisa olhar no espelho, assim, e falar, nossa, eu sou... Tem orgulho mesmo, né? eu Falar, acho. nossa, Eu sou poderosa, não é? É verdade. E mulher pode estar onde ela quiser, gente. No lugar dela, onde ela quiser. Essa frase, né? E é de verdade. olha isso, gente. Vocês inspirando aqui, ó. Não tem como, né? Confesso que me deu até um frio na barriga, tá? Quando eu vi quem eu ia entrevistar, eu falei, meu Deus, essas mulheres poderosas aqui. Imagina. Vou estudar o dobrado aqui, mas vamos falar. E, gente, olha, foi, nossa, é um prazer mesmo ter vocês aqui. Obrigada, Ana, pelo falar convite. um pouco sobre esse tema, né, que é tão polêmico ainda, né? Rola tanto preconceito, tanta coisa, mas ao mesmo tempo é um orgulho ver que as mulheres aos poucos estão conseguindo o seu espaço. Com certeza. E isso é a melhor parte de tudo, né? E eu queria agradecer vocês. Obrigada a você pelo convite. Muito obrigada. Estamos à disposição. E pedir para o pessoal também que está acompanhando a gente aqui no canal, que ainda não se inscreveu, se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho, porque toda semana nós temos um conteúdo novo para você. Obrigada, meninas, mais uma vez. Obrigada a você, Ana.